palavra aqui do versículo número 2. Quando Deus falou isso, sabe o que aconteceu, irmão? Totalmente diferente. Sabe o que aconteceu? O povo judeu, o povo hebreu, o povo de Israel fizeram totalmente diferente. Por quê, pastor? Eles se casaram com os cananeus, eles se casaram com os fariseus. Ou seja, quando a pessoa casa, quando a pessoa se mistura com aquelas coisas que Deus não permite, o que acontece? A minha fé em Deus, a minha fé para com Deus começa a se desfair, começa a se cair. Por que a pessoa fala isso? Você quer ver uma coisa? É um evangélico ser casado com uma pessoa que não é evangélica. Ou a pessoa ganha aquela pessoa para Jesus, ou então aquela pessoa vai ganhar aquela pessoa de Jesus para o diabo. Por que a pessoa está falando isso? Porque a palavra está dizendo aqui: não se mistura, não se misturai. Ou seja, irmão, esta palavra está nos despertando para nós. Nós estamos na campanha, pastor, de frutificação, de multiplicação, sim. Mas você vai ver que nessa palavra aqui, você só vai multiplicar, se você não obedecer na palavra do Senhor. Então ele fala mais para nós. Olha só o que ele fala mais. No versículo de número 3. Nós, antes de eu ler o versículo número 3, nós não temos que ter piedade do pecado, não, irmão. Nós temos que combater com ele com nossa força que Deus deu para nós. Nós temos que combater ele. Então ele fala assim no versículo 3, olha só: nem te aparentarás. Ou seja, eu não posso ficar junto, eu não posso permanecer perto do pecado. Mas uma coisa ele fala, irmãos: ou coisinha para perturbar o crente é pecado, né? Ou coisinha para perturbar, né, meu irmão? Quando você está na presença do Senhor, você está se consagrando, o diabo bate na porta e lança uma palavra. A pessoa, se não estiver bem alicerçada, a pessoa sai da presença de Deus. Então ele fala: olha, não te aparentarás com ela. Ou seja, nós não podemos fazer parte disso. Você não pode fazer parte disso, porque nós somos escolhidos. Então ele fala daqui, olha só aí no versículo 3 ainda: com elas não darás tuas filhas e teus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Ou seja, irmão, a minha geração, os teus filhos dependem do que eu ensinar para eles. Os teus filhos vão depender do crescimento dele, daquilo que você ensinar para ele. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, que nós devemos ensinar o nosso filho no caminho que ele deve andar. Ou seja, pastor, o que é isso? Você tem que ensinar o seu filho a ter o temor de Deus. Você tem que ensinar o seu filho a não se casar com pessoas que não falam da mesma linguagem dele, que não é da mesma da naturalidade dele. Ou seja, o que é isso? Eu não posso falar, meu filho, casa com essa prostituta, meu filho sendo evangélico. Eu não posso falar isso. Porque se você quiser, você pode trazer, resgatar ela para cá, e ela vai se converter. Então a Bíblia diz que nós não podemos fazer isso, ter parte com isso. Então, irmão, eu não posso dar meus filhos para esse tipo de pessoas. Já imagina só: pastor, tem uma filha prostituta, misericórdia, tem um filho que casou com prostituta. O que é que eu vou fazer? É orar para que ela venha se converter. Não vou abominar essa pessoa, não. As atitudes sim vamos abominar, mas tentamos resgatar ela para Jesus. Isso é o que nós podemos fazer. Então a Bíblia diz aqui: nós não podemos dar nossos filhos para esse tipo de pessoas. Mas olha só, aí no versículo número 4 agora: pois elas farias desviar de teus filhos de mim. Olha que palavra é essa, irmão, né? Palavra forte. Se nossos filhos, se o filho dos meus filhos não tiverem cessado da palavra de Deus, o que é que vão fazer? Criamos nosso filho na doutrina, no conhecimento de Deus, da palavra do Pai. Meus filhos sem entendimento se misturam com pessoas erradas. A geração dos meus filhos, por que ele vai estar com a geração dos filhos dele? Meu pai fez isso, então eu vou fazer do mesmo jeito. Faz também, filhão. Faz da mesma forma. O que vai acontecer? A presença de Deus vai se desvaiar. A presença de Deus, aquele que eu plantei, já vai desfazendo, já vai se apagando. Ou seja, irmão, é uma palavra que tem despertamento para o nosso dia de hoje. Porque nesse mundo que nós estamos, mundo tribuloso, vivemos nos últimos tempos, os últimos dias, vamos dizer assim, as pessoas
a tendência delas fazer mais, se não estiver na presença de Deus, é cair. Hoje, quando o nosso apóstolo lá, a igreja está cheia, lotado de pessoas, buscando a premissa do Senhor, buscando as bênçãos do Senhor, mas estão aonde? Estão cansados, físicos. Por quê? Por conta de muita carne de comer ontem. E nós sabemos que isso vai nos afastando da presença de Deus. Não, pastor, o que é isso? Vou lhe falar uma coisa. Quanto mais nós nos distanciamos de Deus, a tendência da pessoa é ficar mais distante do Espírito Santo. Quanto mais nós paramos de ler a Bíblia Sagrada, a tendência é deixar nós falar a palavra de Deus. Por que é isso, pastor? Porque enquanto a gente se aproxima de Deus, o Espírito Santo se aproxima de nós. Como é que eu vejo isso, pastor, do irmão, da irmã? É quando ele abre a boca para falar conosco. Você sabe se ele está cheio da vacina? Você sabe se essa pessoa está precisando de uma palavra de fortificação ou não? Você sabe se essa pessoa está se consagrando ou não? Isso tudo é característica das pessoas que deixam de buscar a Deus. Mas veja só, para que servisse aos outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós. Ninguém de nós quer que a ira do Senhor se acenda sobre nossa vida, sobre nossa família. Nenhum de nós. Mas o que é um resultado para que Ele faça isso conosco? É só nós obedecer. É só obedecer a palavra do Senhor. Pastor, é tão simples. A obediência é que traz a prosperidade para nossas vidas. A obediência é que traz o amor dentro do relacionamento. A obediência é que traz a prosperidade dentro do meu lar. A obediência é que traz, aleluia, a prosperidade na vida dos meus filhos. A obediência gera tudo isso. Por quê? Porque se eu for obediente na palavra do Senhor, as bênçãos do Senhor te acompanharão. Essa palavra está lá em Deuteronômio 28, irmão. Você pode ir lá ver depois, você pode ver isso aí. Se você guardar atentamente a voz do Senhor teu Deus, as bênçãos do Senhor te acompanharão. Quem que quer ser abençoado? Quem que quer ser abençoado por Deus? Todos nós queremos ser abençoados. Mas o difícil é obedecer. O difícil é permanecer firme. O difícil, pastor, é se consagrar. Que é isso, pastor? Por quê? No meio da consagração, passa um banquete. A pessoa, meu Deus, desejou no coração, já quebrou o propósito. Então isso, irmão, mas você estava se consagrando, você estava ali na hora do dia de Deus, eu quero tirar todo o desejo do alimento, mas eu quero me consagrar para o Senhor. Aí passa um banquete daquele, o irmão vai e deseja, não pode comer, meu irmão, porque foi quebrado já. O propósito foi quebrado. Mas aqui agora Deus fala que nós, a desobediência é que causa o Senhor acender a ira dele para conosco. Nós estamos pensando que é culpa de Deus. Ah, foi Deus que está fazendo a sobre mim. Não. Quem que faz isso? Sou eu. É eu que faço isso. Por quê, pastor? A partir do momento quando eu deixo de adorar a Deus, o que eu faço? Eu começo a acender a ira do Senhor sobre a minha vida. Então, irmão, aquilo que vem sobre a tua vida é a consequência de alguma coisa que você fez. Então nós temos que parar e refletir. Aí no versículo número 5 fala assim, ó, porém, assim lhe fareis, derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estatuas, cortarei os seus postes e queimarei ao fogo a sua imagem de escultura. A Bíblia fala de Mateus, que quando o Senhor vinha passando com os seus discípulos, ele teve fome. Ele ouviu de longe uma grande árvore, uma grande figueira bonita, viçosa. E ele chegou para próximo daquela figueira. Procurando fruto, para que pudesse ali saciar
Mas o que foi que ele encontrou, irmão? Nada. Não encontrou nada naquela figueira. O que você quer falar com isso? Muitas vezes as pessoas têm estilo de pregador, louva bem, faz tudo mil maravilha, mas não tem fruto necessário, mas não tem aquilo que Deus mais deseja, é frutos. A Bíblia diz, aí no livro de Gênesis, toda árvore que der fruto e tiver semente, pode comer. Mas o que você está falando com isso, pastor? O nosso apóstolo acabou de falar. Se você chupar uma laranja, se você lançar aquela semente daquela laranja numa terra onde está úmida, bastante umidade naquela terra, o que vai acontecer? Ela vai crescer, ela vai multiplicar, vai se transformar numa laranjeira e vai dar bastante frutinho ali e bastante semente dentro do fruto daquele. O que é isso, pastor? É fruto com a semente. O Senhor vê nós como frutos e nós temos que gerar semente. Mas como é que eu vou gerar semente, pastor? Você vai uma terra boa. A terra que você pisa é uma terra boa. Por quê, pastor? Mas lá onde eu moro não dá nem água. Lá onde eu moro não dá nenhuma coisa sequer de plantar. Mas a terra é boa. Você quer ver que a terra é boa? Eu te provo na Bíblia Sagrada. Porque quando no começo que Deus